Os italianos são grosseiros e arrogantes. Essa é uma frase que eu escuto muito. Quando eu morava na Itália e trabalhava com documentos para a cidadania italiana, e nesses últimos anos que eu estou ensinando italiano para brasileiros, eu tenho escutado muito a opinião das pessoas, né, dos brasileiros principalmente, com relação aos italianos. Então, essas pessoas vão para a Itália e tem essa impressão dos italianos, né? Muitas pessoas têm essa impressão de que os italianos são grosseiros, que falam alto, que estão sempre brigando uns com os outros. Então, para muita gente, a primeira impressão com os italianos é péssima, né? Essa grosseria, eles falam tudo muito direto e hoje eu quero contar para você uma experiência que eu tive almoçando com uma família italiana, a gente estava em mais de 10 pessoas, uma grande mesa, estava ali a família, diversos filhos dessa família, onde eu fiquei bem assustado com uma situação que aconteceu, com uma discussão ali entre dois irmãos. Depois escreve aí nos comentários se na tua família é normal esse tipo de discussão na mesa, as pessoas falando alto, um brigando com o outro. Eu morei por 4 anos na Itália, eu fui para a Itália em 2017, fiz a minha cidadania italiana e a minha esposa foi depois que a minha cidadania italiana estava pronta, ela foi para a Itália e me encontrou, e a gente então decidiu morar na Itália. Só que a gente não se planejou muito bem financeiramente, a gente achou que estava preparado financeiramente, mas chegando lá, a gente começou a ter dificuldade de encontrar trabalho, os meses foram passando, e a gente ficou preocupado com a quantidade de dinheiro que a gente tinha guardado, e apareceu uma oportunidade para a gente fazer um intercâmbio grátis. Por que grátis, né? Esse projeto de intercâmbio, a gente teria que trabalhar 4 horas por 5 dias na semana, então como se fosse um trabalho meio período, em troca do aluguel e de todas as refeições. Essa primeira experiência foi ótima, depois a gente fez outras 9 experiências como essa, algumas boas, algumas muito ruins. A gente pode conversar sobre isso num outro vídeo, porque o objetivo desse vídeo é falar sobre essa arrogância dos italianos, sobre esse falar alto e tudo mais. Então, deixar essas outras histórias para um outro vídeo. Então, nesse projeto de voluntariado, a gente ficava 1 mês, 2 meses, teve famílias que a gente ficou até 6 meses, e a gente fazia esse intercâmbio, então essa troca de trabalho por essa vivência com eles. Então a gente fez 10 desses projetos de intercâmbio no qual a gente trabalhava, a gente trabalhou em hotel, em aras, né, com os cavalos, com jardim, a gente fez um monte de coisa, como eu disse, eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo, mas foi depois dessas experiências que eu peguei gosto por dar aula de italiano, as pessoas começaram a pedir, me viam falando italiano nos vídeos, e daí eu comecei a dar aula de italiano, depois eu percebi que eu precisava estudar também, entender mais da gramática, aí eu estudei mais, continuo dando aula, então se você está aprendendo italiano, quer começar a aprender italiano, entre em contato comigo aí caso você tenha interesse de saber mais informações sobre as aulas e tudo mais. Mas voltando então para a história, nessas vivências que a gente teve, a gente presenciou diversas coisas estranhas, brigas e coisas que a gente não está muito acostumado. E nesse almoço específico, 2 irmãos, então um irmão e uma irmã, né, homem e mulher, começaram a falar sobre os projetos da casa, e esse homem, ele era responsável pela casa, essa casa era como um albergue, né, ele recebia então pessoas ali, e ele tinha que fazer a parte elétrica e outras coisas mais, e a irmã, que estava vindo ali para visitar, começou a criticar ele, falando, não, porque você já deveria ter feito essa instalação, você já deveria ter feito aquilo, e a conversa começou a subir de tom. Em poucos minutos, eles já tinham subido a voz, começaram a discutir, e a briga começou a ficar mais intensa, e a gente estava em vários na mesa. Então, começou um constrangimento muito forte ali, a gente falou, tá, e agora, qual que é o próximo passo, né? Eles começaram a gritar, a gente falou, meu Deus, o que vai acontecer? Não sei como é na tua família, mas eu não tô acostumado a esse tipo de discussão. Eu nunca tive uma discussão como aquela, nem com amigos, nem com meus irmãos. Jamais eu tive uma discussão num nível tão alto como aquele, né? As pessoas, eles não estavam se ofendendo diretamente, mas eles estavam falando muito sobre o que um fez ou deixou de fazer. E essa discussão durou tempo suficiente para todo mundo ficar com aquela cara, assim, um constrangimento total, assim, todo mundo ficou me se olhando, e eu fiquei me esperando o que o pai e a mãe vão fazer, né? Para te dar mais contexto, esses irmãos, eles são grandes, sabe? Então o mais novo tem 25 anos, a irmã já era casada, morava em outra casa, então era uma discussão entre adultos. E essa discussão durou ali, na minha cabeça, durou muito tempo, né? Não sei quanto tempo durou, porque te dá aquele constrangimento, vontade de se enfiar embaixo da mesa. E depois foi passando o tempo, daqui a pouco eles ficaram em silêncio. Alguém falou, um falou alguma outra coisa um pouquinho mais pesada, e tum, ficou aquele silêncio. Ficou um silêncio constrangedor, assim, uns 5 minutos, talvez.
eu não conseguia nem olhar na cara das pessoas, fiquei olhando mais pro meu prato, assim. Aí daqui a pouco eles começaram do nada a conversar sobre, então, depois do almoço a gente vai fazer um passeio, a gente vai ali, vai aqui. O tom deles mudou completamente, tipo, puf, viraram uma chave e tava tudo bem. Eu me lembro perfeitamente que isso me impactou muito, assim, tipo, aquela situação não fazia sentido na minha cabeça. Então eu comecei a me sentir muito estranho, assim, o que que tá acontecendo? Na minha expectativa eu tava, tá, algum dos dois vai levantar e ir embora, né? Sei lá, vai acontecer alguma coisa, sabe? Eu fiquei naquela expectativa, tipo assim, não, o sangue tá fervendo, alguma coisa vai acontecer. Tipo assim, qualquer briga desse tipo que eu presenciei na minha vida, que eu vi, uma das duas pessoas saiu muito magoada, foi embora, nunca mais falou com a pessoa, então ficou um tempo sem falar com a outra pessoa, principalmente irmãos que brigam bastante, a gente presencia bastante esse tipo de situação aqui no Brasil. E ali, tipo, puf, tudo bem. A gente, parece que uma mensagem subliminar foi tipo assim, beleza, a gente se exaltou, vamos voltar para trás, vamos ficar bem. Mas ninguém falou nada. Então, morando com todas essas famílias italianas, a minha sensação é de que os italianos não ficam magoados tão facilmente quanto nós, brasileiros. Pelo menos, falo nós brasileiros, a minha realidade é aqui do sul do Brasil, né? Não sei como é em outras regiões, mas assim, e falo da minha realidade, né, das minhas famílias. Até queria saber mais de vocês que têm origem italiana, se essa cultura italiana ficou na família de vocês. Na minha não ficou. A minha família não é assim, sabe? Então essa coisa de ficar magoado, não se falar mais, eu vi muito pouco na Itália. Muito pouco mesmo. Com certeza isso existe, mas assim, eu vivendo com essas famílias acabei presenciando muito pouco. Uma vez, para você ter uma ideia, uma vez a gente morava, falo sempre a gente que eu tô falando, eu e a Natasha, né? Então a gente morava num apartamento que eram 3 micro apartamentos que dividiam uma lavanderia. Então, nessa lavanderia tinha máquina de lavar, eu acho que uma secadora e uma partezinha para estender ali. Os 3 apartamentos tinham que dividir, então esse era o acordo, né? Como se fosse tipo uma lavanderia do condomíniozinho, assim, um condomínio de 3 apartamentos, e a gente tinha que dividir a máquina de lavar. Um dia eu coloquei a roupa para lavar, eu lembro que a gente estava assistindo o Game of Thrones ainda, né? Então a gente estava muito vidrado na série. Então eu coloquei a roupa para lavar lá, e a gente foi emendando um episódio no outro, e passou, sei lá, umas 2 horas, talvez, que eu já tinha que ter retirado a roupa da máquina para estender. E o italiano do outro apartamento ficou maluco, ele veio bater na nossa porta. Quando eu abri a porta, o louco tava pirado, assim. Porque a próxima vez que você fizer isso, eu vou jogar a tua roupa no chão, vou jogar a tua roupa pela janela, que isso, que aquilo. E o meu italiano era muito básico, então eu conseguia, tipo, ir no mercado, pedir as coisas no açougue, pedir as coisas assim, mas o meu italiano era muito básico, então ele estava muito exaltado, eu não ia conseguir discutir com ele, eu só fiquei pleno, assim, falei, tudo bem, beleza, tudo bem, eu vou lá resolver. E parece que quanto mais calmo eu ficava, mais maluco ele ficava. Ele queria discutir, ele queria resolver aquilo ali. E eu, tá bom, tudo bem, não te preoccupare. Né? Isso eu sabia falar em italiano. Não te preoccupare. Se devo stendere, vado a stendere, tranquilo. E acho que essa reação para ele não foi muito normal. E o ponto mais maluco ainda, na minha opinião, é o fato de que aconteceu isso, ele, brabo, eu fui lá, na maior calma do mundo, estendi tudo. Eu tava, né, querendo estourar com ele, mas consegui me controlar, estendi, virei a cara, beleza. No outro dia de manhã, eu, pum, dei de cara com ele já, assim, pum. Quando eu dei de cara com ele, ele abriu um sorriso, assim, ó. Buongiorno, come va? E eu fiquei sem reação de novo, né? Aí eu olhei bem no olho dele, assim, e não falei um A. Virei a cara. Depois daquele dia eu nunca mais falei com ele. E a gente morou nesse apartamento uns 3, 4 meses. Sei lá, por mais uns 2 meses eu nunca mais troquei uma palavra com ele. Ele falava bom giorno, eu não respondia. Eu acho que eu errei, sabe? Hoje, pensando nisso, eu acho que eu deveria, de alguma forma, ter conversado com ele. Mas eu não eu tinha acabado de chegar na Itália, foi o primeiro apartamento que eu morei com a Natasha. Então, assim, eu não estava acostumado com aquele tipo de situação. Tipo, eu não sabia que os italianos tinham esse jeito meio esquisito, né? Porque para mim é esquisito. Mas eu morando lá, se eu tivesse mais o conhecimento que eu tenho hoje, talvez eu teria conversado com ele, sabe? Não teria cortado as relações, porque eu posso ter perdido a chance de conversar mais com ele. Não sei qual que é a tua opinião, deixa nos comentários aí a tua opinião com relação a essa história. No fim das contas, eu acho que os italianos, eles sim são um pouco mais
explosivos, eles são muito diretos, então eles não ficam rodeando muito, eles falam o que eles têm para falar. Não sei se isso tá certo ou tá errado. O que eles têm que resolver, eles resolvem, mas normalmente tudo meio no grito. Eu não gosto desse tipo de situação, odeio. Então você vai no banco, parece que tu tem que gritar para resolver um problema que o banco já deveria resolver. Ou você vai no correio, você vai em qualquer situação, parece que quem grita mais alto ganha. Então, assim, eles têm esse comportamento que parece que na discussão ganha quem gritar mais alto. E eu nem voz para isso eu não consigo entrar nessa frequência, eu simplesmente tenho que resolver as coisas numa calmaria. Então isso me pega muito. É uma coisa muito negativa para mim, esse jeito dos italianos. Claro que depois que eu entendi, eu aprendi a lidar com eles e a minha vida melhorou na Itália, depois que eu aprendi. Mas eu não gosto desse comportamento deles, que é um padrão, assim, né? Não é todo mundo assim, eu tenho, né, por exemplo, tem uma amiga que ela é professora de yoga, então ela fala assim, ela é muito mais calma do que eu quando ela fala, então ela fala, ela te olha no olho e fala, bem, calma, e ela é uma italiana, do norte. Então, assim, não é uma regra, obviamente, né? Mas é isso, queria deixar aqui essa experiência que eu tive, reforçar que eu dou aula de italiano, então se você quiser aprender italiano comigo, vou deixar aqui o meu contato. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, se inscreve no canal, te vediamo no próximo vídeo. Ciao!